Fala, trader! Quando você opera no mercado de day trade, você se depara com basicamente dois estilos operacionais: análise técnica e tape reading. Mas aí você pode se perguntar, qual a diferença entre eles? Qual deles é o melhor? Qual é o mais lucrativo? Então fica comigo nesse vídeo aqui, que eu vou te falar e vou te mostrar na prática como eles funcionam. Mas antes, deixa eu te pedir aqui, deixa seu like aqui nesse vídeo. Não custa nada, não vai cair o dedo, deixa aí o teu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal da Fast, se inscreva, clica aí no sininho para receber as notificações e aproveita, já compartilha esse conteúdo aí com os teus amigos, nos grupos que tu participa do Telegram, do WhatsApp, combinado? Vem comigo, vamos para o conteúdo então. Bom, apesar da análise técnica ser o estilo operacional mais conhecido, praticamente é porta de entrada aí para quem opera day trade. A análise de fluxo de ordens, o tape reading, nos últimos anos vem ganhando muita força, principalmente para quem opera dólar futuro. É um dos estilos operacionais mais utilizados, por exemplo, em dólar futuro. Porém, a tomada de decisão no tape reading, ou seja, onde tu vai entrar, onde tu vai sair, onde vai comprar ou vender, por que vai comprar e vender, essa tomada de decisão é bem diferente da análise técnica. São formas diferentes de ver o mercado e de analisar o mercado. Mas afinal, qual é o melhor? Qual é o mais lucrativo? Antes de falar sobre isso, eu vou te mostrar na prática como eles funcionam. Vamos aqui para o computador. Vamos lá então, pessoal, vamos falar inicialmente sobre análise técnica, tá? Análise técnica talvez seja aí o estilo operacional mais utilizado para day trade. Se você não sabe o que é um estilo operacional e quais são os diversos estilos operacionais, nesse vídeo aqui a gente está falando de dois. A gente está falando de análise técnica e de tape reading, análise de fluxo de ordens, só que existem vários, tá? Se você quer saber quais são esses outros estilos operacionais, na descrição desse vídeo aqui a gente vai botar o link de um outro vídeo aqui no canal da Fast, que a gente fala especificamente sobre estilos operacionais, tá bom? Então vamos lá. Análise técnica, é importante dizer que a base da análise técnica está no estudo do comportamento dos preços no passado, buscando padrões. Para quê? Para encontrar uma repetição. O analista técnico, quem opera por análise técnica, busca esse padrão de comportamento dos preços do passado e tenta encontrar repetições desse mesmo comportamento para tentar prever uma movimentação futura com base em probabilidade. Lembrando que existem várias formas de análise na parte técnica, na parte de análise técnica. Por candles, por figuras gráficas, por price action e por indicadores. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Vamos iniciar então, deixa eu abrir aqui, vamos abrir um gráfico. Ferramentas, gráficos. Aqui eu vou abrir um novo gráfico, eu vou botar pode ser o mini índice, periodicidade, deixa eu botar aqui 5 minutos. Aí eu vou dar um criar aqui, ele vai abrir um gráfico para mim, tá? De acordo com o que eu configurei, tá? Então vamos aos exemplos aqui. Isso daqui, para quem não conhece, são candles, tá? Então esses vermelhos aqui são candles de queda, os azuis são candles de alta. E o que o analista técnico, com base no comportamento dos candlesticks vai fazer, tá? Vai analisar a movimentação do mercado com base em candlestick. Por exemplo, aqui, ó, dar um exemplo aqui, deixa eu botar em amarelo para ficar mais visível aí. Aqui formou um doji, ó. Então o mercado rompeu uma região de topo, tá? Formou um pivô de alta, chegou aqui, ó, ele montou um doji. Antes disso, ele tinha formado uma estrela cadente, só que ele não perdeu a mínima da estrela cadente. Não precisa entender isso agora, eu só estou dando exemplos, tá? Então aqui formou um doji. No que formou esse doji no topo, perdeu a mínima desse doji. Quem analisa candle poderia entrar vendido aqui na perda da mínima com o stop acima aqui da máxima. É só um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo de operação com base na análise do comportamento dos candles. Então, cada candle vai ter um nome. Então, isso daqui vai ser um doji, isso daqui vai ser um engolfo de alta, ó. Que o mercado veio caindo, montou um candle de queda e esse outro candle aqui, ele comeu todo o candle de queda. Então, isso aqui é um engolfo de alta.
Então são padrões de comportamento, são padrões de candle, onde os candles vão ter nomes: engolfo de baixo, engolfo de alta, piercing line, doji, martelo. Vamos tentar achar um martelo aqui, por exemplo, ó, que formou um martelo. Ó. O que é um martelo? O martelo, o mercado vem caindo e num fundo ele monta aqui deixa eu limpar aqui para ficar mais claro. Ele monta um candle mais ou menos assim, ó, com uma sombra embaixo e um corpo superior. Então o mercado vem caindo, deixa uma sombra aqui embaixo e sobe. Isso daqui é um martelo. Então quem analisa os candles vai estar analisando a movimentação do mercado com base nesses padrões e vai estar fazendo as suas entradas com base nesses padrões. Uma outra forma de, na parte da análise técnica, de analisar o movimento dos preços e buscar padrões é através das figuras gráficas. Vamos dar um exemplo aqui de figura gráfica. Por exemplo, o mercado ele abriu com gap de baixo aqui, ó, tá? E ele formou aqui bandeira de baixo, tá? Então ele montou uma bandeirinha de baixo aqui e perdeu. Bom, então no que ele faz esse movimento aqui, ó, ele aciona uma venda. A pessoa entra vendido aqui, um stop no último topo, ou stop aqui em cima, tá? Ou stop candle a candle. Mas o que ele está analisando aqui? Ele está analisando não necessariamente o candle em si, mas a figura que um conjunto de candles forma. Por exemplo, aqui embaixo, o que ele fez aqui? Ó, é uma figura comum, né? Ombro, cabeça, ombro, invertido. Okoi, ombro, cabeça, ombro, invertido. Isso daqui, ó, ele é um padrão gráfico de reversão, é uma figura gráfica. A partir disso, a partir do momento que o mercado rompe essa linha aqui, ó, o mercado ele monta uma movimentação e uma reversão. Porque o mercado ele vinha em queda, montou uma figura gráfica de ombro, cabeça, ombro. Você não precisa entender isso agora, são só exemplos. Aí no que ele rompe a estrutura dessa figura, o operador que opera por análise técnica, utilizando figuras gráficas, vai comprar aqui com stop abaixo desse fundo ou abaixo desse fundo aqui, tá bom? Então é um exemplo de figura gráfica. Existem várias figuras gráficas. Tem bandeira de alta, bandeira de baixa, tem os canais, tem o cabeça-ombro invertido, topo duplo, fundo duplo. Tem várias figuras gráficas que o pessoal utiliza, tá? Como referência. Agora vamos lá. Quem opera por price action? Quem opera por price action opera basicamente suportes e resistências e linhas de tendência. Então, por exemplo, aqui é uma linha de tendência de alta. Rompeu a linha de tendência de alta, a pessoa entra vendida no rompimento da linha de tendência ou esperando um pullback na linha de tendência. Só um exemplo, tá, pessoal? Não precisa entender aqui. São só exemplos do que é utilizado nesse estilo operacional da análise técnica. Então isso aqui é uma linha de tendência de alta, tá? A partir do momento que o mercado cai aqui, ó, aqui é um topo, aqui é um topo, aqui formou um outro topo. O pessoal traça uma linha de tendência de baixa. Quando o mercado rompe essa linha de tendência de baixa, eles compram aqui no pullback com stop abaixo do último fundo e tentam pegar uma reversão do mercado. Então quem opera por price action vai ver bastante topos e fundos, suportes e resistências, níveis de suportes e resistências e vai traçar linhas de tendência, canais. Esse é o tipo de operação operacional por price action. Outra forma de operar o gráfico é a partir, pessoal, a partir de indicadores. Eu vou dar um exemplo aqui de médias móveis. Vamos inserir aqui, ó, vamos inserir média móvel, duas médias móveis, uma média móvel aqui mais curta, de 8 períodos, e uma média móvel aqui, eu vou inserir uma outra de 20 períodos. Olha só, o que o operador que opera análise técnica por indicadores vai fazer? Vai analisar esses indicadores, por exemplo, aqui, ó, o mercado rompeu nesse ponto, a média de 8 rompeu para cima a média de 20 e o preço ficou acima das médias. Então aqui ele entra comprado com stop abaixo das médias ou abaixo do último fundo. Então é um exemplo aqui, ó, e ele vai acompanhando o mercado
pelas médias. O mercado voltou aqui, ó, e aqui deu um PC, tá? Um ponto contínuo, um tipo de setup baseado em médias. Aqui voltou, ó, deu um outro PC de compra. Aqui, ó, reverteu para baixo. O mercado volta nas médias, ele vai dar o setup aqui de ponto contínuo. São exemplos de operações com base em indicadores, tá bom? Então a gente passou aqui já por exemplos de operações com base em candlesticks, em figuras gráficas e com base em indicadores. E aqui eu utilizei como exemplo o indicador média móvel, tá bom? Agora é importante destacar uma coisa. Uma das vantagens, pessoal, de operar análise técnica é a facilidade de aprender, porque basicamente tu vai estudar padrões e tu precisa decorar. Decora esses padrões e tenta buscar esses padrões no mercado. Analisa o mercado, vai acompanhando e tenta buscar esses padrões no mercado. Mas é importante destacar o seguinte: tem muita gente que fala que a análise técnica ela é objetiva. É uma ilusão pensar que ela é objetiva. Existe sim uma cota, digamos assim, de subjetividade na análise técnica. Por quê? Porque isso depende muito, por exemplo, do tempo gráfico que tu tá olhando. Se tu estiver operando nos 5 minutos, tu vai ver uma coisa. O operador que estiver operando no 15 minutos vai poder estar vendo uma outra coisa. Então, dependendo do tempo gráfico que tu tá utilizando, tu vai ver coisas diferentes. Dependendo da configuração do teu indicador, tu vai ver coisas diferentes, tá? Pode ser que uma pessoa tá vendo um desenho gráfico, a outra olha, será? Pode ser que ela tá vendo outra coisa. Então, existe sim uma cota de subjetividade na análise técnica. É ilusão pensar que a análise técnica é objetiva, que as coisas funcionam exatamente como estão naqueles modelinhos dos livros, tá? Porque não é verdade. Existe sim subjetividade na análise. Se não fosse assim, imagina se todo martelo desse certo, ou se todo martelo tivesse evidente, ou se todo mundo tivesse vendo aquele martelo. Não acontece isso. Dependendo do tempo gráfico, dependendo da visão, muitas vezes até a própria configuração da tela muda um pouco como tu está analisando ali o mercado. Se tu está com uma tela, por exemplo, muito esticada, pode ser que para ti não é um doji, para uma outra pessoa que está com uma tela um pouquinho mais estreita, seja um doji. Então varia bastante, tá bom, pessoal? E é importante destacar isso. Beleza, pessoal, agora vamos falar aqui do tape reading, tá? E já de cara, diferente da análise técnica, o tape reading não fica buscando padrões do passado, tá bom? O tape reading ele é um estilo operacional mais de leitura do que está acontecendo no momento. Então lê o que está acontecendo e reage ao que está acontecendo no momento, tá bom? Então é um pouco diferente nesse sentido da análise técnica, tá? O tape reading ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais lenta. A análise técnica é mais fácil aprender a análise técnica, que é um processo de decorar padrões, basicamente. Óbvio que tem a parte prática, tem a parte da experiência, tem a parte do desenvolvimento do tempo de tela, só que no tape reading essa curva é mais longa. Por quê? Porque a pessoa está analisando o que está acontecendo no mercado, ela busca os motivos da entrada no que está acontecendo ali no momento do mercado, fica analisando e fica reagindo ao que está acontecendo, tá? É importante destacar isso, mas de qualquer forma também é importante dizer que isso não é algo que torna o tape reading melhor ou pior. São características de cada um, tá bom? Vamos aqui para exemplos do tape reading. Primeiro, tá? Vamos colocar aqui uma ferramenta que é uma das ferramentas mais utilizadas no tape reading. Deixa eu botar aqui no DOL, que é o Times in Trades, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, é o Times in Trades, tá? Então o que o pessoal do tape reading, e aqui eu vou dividir entre tape reading e tape reading no modelo de tela cega. Eu vou dar exemplo aqui dos dois para vocês, tá? Então o que o pessoal que opera tape reading vê nessa janelinha aqui chamada Times in Trades? Eles analisam os negócios, ou seja, quem está comprando, quem está vendendo e quem está tendo a atitude de fechar o negócio, ou seja, quem é o agressor, tá? Então saiu
5 contratos aqui nesse preço. Por quê? Porque o vendedor tinha apregoado 5 e o comprador foi lá e agrediu, deu fechado nesses 5, tá bom? Então, ó, vamos lá, saiu mais um negócio aqui, ó, saiu mais um negócio aqui, ó, comprador, opa, olha lá, ó, tá, isso aqui é o fluxo, tá, pessoal, leitura de fluxo. Então aqui, ó, comprador, esses daqui, ó, opa, agora entrou vendedor, esses daqui, deixa eu dar, não tem como dar pausa que tá ao vivo, né? Esses daqui, ó, estão comprando desses daqui, tá? Porque aqui na coluna agressor diz que o agressor aqui foi o comprador, tá? Então o comprador tá nessa coluna. Então esses caras aqui compraram desses daqui. O comprador comprou dos vendedores. Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta para analisar os negócios, ou seja, quem está comprando de quem, tá? Que preço e com que intensidade, ou seja, quantos contratos estão saindo, quantos lotes estão saindo, a que velocidade está saindo, tem mais comprador, o comprador está mais agressivo, o vendedor está mais agressivo, quem é que está agredindo, tá? Qual das pontas está movimentando o mercado. Então, o Times em 3, tá? Quem opera por tape reading nesse modelo tradicional, utilizando Times em 3, vai analisar os negócios, tá? O que está saindo, tá? Aqui, ó, eu tenho o Times em 3 aberto, digamos assim, e ele é agrupado. Olha só que legal. O agrupado ele dá um resumo, né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, foi o UBS que fez os últimos negócios aqui fazendo venda. O objetivo, pessoal, aqui não é ensinar vocês a ler Times em 3, é mostrar como funciona, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Identificamos aqui que entrou muito fluxo na compra. Existe a probabilidade do mercado dar continuidade no movimento. Então, o operador pode entrar comprado, tá, buscando justamente essa valorização. Ou, opa, chegou em determinado preço, o mercado começou a perder volume. Então, opa, o pessoal começou a não querer mais comprar ou vender em determinado preço, pode ser que o preço volte. A gente chama isso de inversão de fluxo, tá? Então, é pelo Times em 3 que é analisado isso. Outra ferramenta de tape reading é o book, também chamado de livro de ofertas, né? Então, nesse book, o que a gente vê? A gente vê as ordens que estão apregoadas, ou seja, aqui no Times em 3 são os negócios que estão saindo. O que está sendo negociado agora? Que negócio está saindo? O Times em 3 ele vai dar o fechamento do negócio, quais negócios estão saindo naquele momento, tá? E o book ele vai dar a intenção, ou seja, onde os players estão posicionando as ordens, tá? Como o operador de tape reading clássico vai fazer aqui? Ele identificou que aqui, por exemplo, na região do 800, tem muita gente querendo comprar aqui. Então, o que acontece? O mercado pode cair, chegar aqui, essa força de pessoas que querem comprar podem levar o mercado para cima, tá bom? É um exemplo de operação. Vamos lá, uma outra ferramenta muito utilizada aqui, ó, vindo em negócios, volume at price. É uma ferramenta muito utilizada também quem opera tape reading, tá? Por quê? Porque aqui o volume at price, ele vai te dar as regiões que estão saindo mais negócio. Então, ó, essa região saiu bastante negócio aqui, ó. Então, pode ser que o mercado subindo aqui, ó, chegue aqui e isso se torne uma resistência. Vamos lá ver para baixo, ó. Ó, nessa região aqui, ó, já teve menos negociação. Ó, lá para baixo, teve menos negociação. Para baixo tem pouca, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, como tem uma barra aqui, ó, que saiu bastante direto aqui. Então, se o mercado vier, ó, olha lá, 2.000 negociações, tá? Pode ser um suporte. O mercado pode subir a partir daqui, tá? Ou o mercado pode romper e fazer um pullback. Então, o pessoal analisa também o volume at price, tá? Para determinar regiões onde está tendo bastante negociação e encontrar suportes e resistências, tá bom? Então, essas 3 ferramentas aqui são a base do tape reading tradicional, digamos assim, que é por
análise de agressão de compradores e vendedores, basicamente book, que seria aqui o livro de ofertas, o Times in Trades e o Volume at Price. Além disso, tem outras ferramentas como análise do ranking, né, das corretoras em relação a saldo, mas esses daqui basicamente são os principais, tá bom? Agora, existe uma outra ferramenta muito importante para quem opera tape reading em tela cega. Vou botar aqui, ó, que é o DOM. Tá? Quem opera tape reading em tela cega analisa tanto quem opera tela cega quanto quem opera no modelo tradicional. Analisa muito os parâmetros de mercado. Ou seja, o que são parâmetros de mercado? No dólar futuro, por exemplo, ajuste, fechamento, máxima, mínima, variações percentuais. São regiões que geralmente tem negociação, tem muita negociação ali, tem interesse, são regiões de liquidez. Então o pessoal fica atento a essas regiões, tá bom? Quem opera tape reading por tela cega não está interessado em saber quem está vendendo, quem está comprando. O que eles estão interessados em saber? Quais são os parâmetros mais negociados e encontrar oportunidades nesses parâmetros, fazendo uma leitura, aqui no caso, de meta-jogo, ou seja, como o mercado está reagindo próximo daqueles parâmetros, analisando simplesmente a movimentação aqui do mercado no DOM, através de frequência, através de posicionamento de ordens. E se você notar aqui, o DOM, o que ele é? Ele é aqui livro de ofertas na vertical. Então ele dá aqui a profundidade em termos de ofertas na vertical, tá? Então, pessoal, referente ao tape reading, essas são algumas estratégias utilizadas, tá? Tanto no modelo mais tradicional, com Times in Trades, Book, VAP, quanto no modelo de tela cega, utilizando o DOM. Tá? Lembrando que quem opera tape reading foca bastante em parâmetros de mercado, regiões de preço, tá buscando ali aqueles setups tradicionais de tape reading, né? Por exemplo, defesa de regiões, rompimento de regiões, a favor da tendência, buscando o que eles chamam de momentum, né? Entrou, por exemplo, compradores, entrou parceria, então o mercado deu uma acelerada, é um momentum, tá? Ou pegar operações contra o movimento, contra a tendência, onde o mercado vem numa direção, daqui a pouco o fluxo inverte, que é chamado de inversão de fluxo. Pode ser por absorção, por exaustão, tá? Então existem vários modelos operacionais dentro do tape reading, tá bom? Então isso é importante destacar para vocês. Beleza, mas qual o melhor, né? Existe uma técnica melhor? Existe uma técnica mais assertiva, mais lucrativa? Primeiro, se tu gostou, é importante dizer, o objetivo desse vídeo aqui não foi ensinar você análise técnica ou ensinar você operar tape reading, foi mostrar como funciona, o que o pessoal utiliza no processo de tomada de decisão para você entender diferenças. Mas é importante destacar aqui, respondendo aquela pergunta, qual é o melhor, qual é o mais lucrativo? Pessoal, não existe melhor, não existe mais lucrativo, tá? Existe o que funciona melhor para o seu perfil. Cada pessoa tem um perfil, tá? Para alguns, a análise técnica vai servir, para outros, ele não vai se adaptar à análise técnica, ele vai para o tape reading. Então não existe melhor ou pior, não existe o mais lucrativo, existe o que funciona melhor para o teu perfil. Então tu tem que fazer o operacional tá alinhado com o teu perfil, com o teu gerenciamento de risco, com o teu planejamento. Tem que funcionar para ti, independente do que os outros acham, independente do que é melhor ou pior, não existe isso. Existe o que é melhor ou pior para ti. O que funciona para ti? Análise técnica funciona? Está funcionando? Continua. Tape reading está funcionando para ti? Continua. Não existe melhor ou pior. Existe o que funciona melhor para ti. Mas algo bacana também aqui que é importante dizer. Existe a possibilidade, sim, de juntar as duas técnicas. Fazer uma análise no gráfico, identificando regiões ou figuras ou padrões e aguardar o sinal no fluxo. Isso é muito interessante. Tem gente que utiliza, que mescla essas duas técnicas. Pega um pouco ali, o melhor das duas, e junta, aguarda formar cenários no gráfico
e aguarda a confirmação do fluxo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui seus comentários na ferramenta de comentários, dando um feedback pra gente, dando sugestão de conteúdo. Fala aí, fala que eu te escuto. Deixa aqui nos comentários o teu feedback pra gente interagindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo e compartilhe o nosso material. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!